Fala pessoal, então vamos para a terceira parte da nossa aula sobre áreas e hoje nós vamos falar a respeito da área do losango, do trapézio e do hexágono regular. Então vamos começar aqui, falar um pouquinho mais, continuando essa parte de polígonos e do cálculo de áreas. Então nós temos aqui a primeira figura, o losango. O que é o losango? O losango é aquela figura que está lá no centro da bandeira do Brasil, para observarem, né? Tá a parte interna. E ele tem uma característica, então ele vai ter duas diagonais, que nós vamos chamar a diagonal maior e a diagonal menor, tá? Então ele vai ter duas diagonais. Eu tenho os lados, todos os lados no losango são iguais, ou seja, ele tem todos os lados iguais. Ele não é um polígono regular. Por que ele não é um polígono regular? Porque todos os ângulos internos dele não é igual, ele não é equiângulo. Ele é equilátero, ele é convexo, mas não é equiângulo, então ele não é um polígono regular. Mas ele possui todos os lados iguais. E aí, como eu falei para vocês, nós temos a diagonal maior e a diagonal menor. Então esse daqui é o nosso losango. São as partes importantes que nós temos do losango. Como é que a gente vai calcular a área desse losango? Então, vamos lá para o cálculo da área. Bom, o que nós já vimos aqui é que ele tem todos os lados iguais, ou seja, todos esses lados aqui medem L. Aqui mede L, 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 L. Essa diagonal maior aqui que está em preto, vamos chamá-la de... A diagonal maior aqui, a gente vai chamá-la de D, D maiúsculo. E essa diagonal menor, que está aqui, nós vamos denominar ela de D minúsculo. Então, como é que a gente vai calcular a área do losango? Perceba o que acontece aqui. Ó. Aqui é onde as diagonais se encontram, elas são perpendiculares. E outro fato interessante que acontece com as diagonais, elas se interceptam realmente no meio delas, exatamente no meio. Ou seja, se eu pensar na diagonal aqui, ó, a diagonal maior, eu tenho exatamente a metade da diagonal maior. E se eu penso agora na diagonal menor aqui, eu tenho exatamente a metade dessa diagonal menor. Bom, eu tenho aqui também outra coisa que a gente pode utilizar, é a quantidade de triângulos, né? Todos esses triângulos são iguais, veja, isso aqui é L, isso aqui é a metade, aqui também vai ser a metade. Então eu tenho 4 triângulos iguais. Isso aqui é o triângulo 1, vou chamar ele, triângulo 2, 3 e o triângulo 4. Bom, como é que eu vou calcular a área do triângulo que eu tenho aqui? Veja que esse triângulo que eu tenho, ele é retângulo, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, então ele é um triângulo retângulo. Quando nós estudamos antes lá para calcular de um triângulo retângulo, lembra que a gente falou que era, quando eu tenho um triângulo retângulo, simplesmente eu vou fazer o quê? Multiplicar os catetos desse triângulo e dividir por 2. Esse vai ser a área de um triângulo. Então vamos denominar aqui de área 1. A área 1, então, que seria a área desse triângulo 1 aqui, vai ser quem? O produto dos catetos, ó. Então, eu tenho um cateto aqui, que é Dzinho, que é a diagonal metade da diagonal menor, vezes metade da diagonal maior, dividido por 2. Isso aqui é a área do triângulo, né? Então, base vezes altura, dividido por 2. Bom, agora realizando as operações aqui, vamos chegar que a 1 vai ser igual Dzinho vezes Dzão, vou só colocar assim, ó, sobre 2 vezes 2, 4, tudo isso daqui sobre 2. Divisão de frações, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nossa primeira fração, Dzão vezes Dzinho, sobre 2, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, dividido por 4, na verdade, né? Vou colocar aqui, dividido por 4, vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 meio. Então, realizando essas operações, nós temos aqui Dzão vezes Dzinho, vezes 1 vai ficar eles, 4 vezes 2, 8.
Essa área aqui é a área de somente um dos triângulos retângulos que eu tenho. O que acontece? Eu tenho 4. Então, se eu quiser saber a área do losango, vou botar aqui assim, a área do losango. Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 4, que é a quantidade de triângulos que eu tenho. Então, é 4 vezes a área do triângulo 1. São 4 triângulos iguais, então 4 vezes a área do triângulo 1. Isso implica que eu posso escrever o seguinte, ó. A área do losango vai ser igual a 4 vezes diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 8. Podemos simplificar por 4, aqui corta, e aqui fica 2. Então, a área do losango vai ser igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa daqui é a área do losango. Então, essa é a demonstração da área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Veja que a área do losango não depende diretamente dos lados, e sim das diagonais. Então, geralmente vai ser dado pelo menos uma das diagonais de um lado ou as duas diagonais, tá? E a gente consegue calcular. Veja, se ele me dá uma das diagonais, eu vou pegar a metade dessa diagonal e vou aplicar dentro desse triângulo retângulo aqui, tá? Aí vamos supor que ele dá a diagonal maior, que é 10, então você consideraria 5, e o losango tem lado 6. Aí você faria o triângulo retângulo aqui, calcularia a diagonal, a metade da diagonal menor, você teria esse resultado, multiplica por 2 e aplica aqui na forma, certo? Então sempre vai aparecer ou as duas diagonais, ou ainda ele pode dar, né? O caso aqui, se a gente tem um ângulo. Se eu tiver um ângulo, então essa diagonal ela vai ser a bissetriz do ângulo. Lembra, né? Bissetriz divide um ângulo ao meio. E aqui, como a gente tem um triângulo retângulo, então eu poderia aplicar as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Seno e cosseno e tangente, que a gente falou lá um pouquinho na aula anterior, né? Bom, a próxima figura que nós temos é o trapézio, certo? Como é que eu vou saber que uma figura que eu tenho ela é um trapézio ou não? Então, quais as características para eu definir uma figura como trapézio? Veja que no trapézio eu vou ter dois segmentos paralelos. Então, eu tenho dois segmentos aqui que são paralelos entre si. E os outros dois lados, eles não são paralelos. Então, eu tenho dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Isso é um trapézio. Dentro desse trapézio nós temos a nossa altura, lembrando que a altura ela é sempre perpendicular ao lado aqui, então sempre 90 graus. Nós temos a base maior, vamos chamar de Bzão, e a base menor, que é nosso Bzinho. Nós temos alguns trapézios especiais, vamos assim dizer. Um deles é o trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É um trapézio onde nós temos os dois ângulos aqui nessa base maior, base menor, sendo iguais, tá? Então, o ângulo A e o ângulo B, eles são iguais. Quando eu traçar as alturas desse trapézio, veja que eu vou ter a minha base menor aqui, meu Bzinho, tem as duas alturas. Lembrando que essas alturas elas são perpendiculares, né? E nós temos também aqui na parte inferior o mesmo valor B. Então, esse segmento aqui vai ser o mesmo que está aqui. E o que acontece com esse segmento A até aqui, essa primeira altura vermelha, e B até essa outra altura está aqui em vermelho? O que eu posso afirmar sobre esses dois segmentos que surgem aqui? Repare que eles vão ser iguais, eles têm o mesmo tamanho, certo? Um exemplo de onde pode aparecer a utilização do trapézio isósceles é quando a gente vai... o problema dá assim, um trapézio... dá a base aqui e pode dar esse valor, vamos supor, dá o valor 3 aqui, diz que essa base vale 4 e o trapézio é isósceles. Então você consegue calcular a outra base. Ou se ele te dá as duas bases que o trapézio é isósceles, você consegue calcular esse valor aqui, e aí dependendo do ângulo que é dado, você consegue calcular a altura desse trapézio. Um outro trapézio que nós temos é o trapézio retângulo. Retângulo porque aqui ó, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, temos um ângulo de 90 graus, tá? Então por isso que ele é um trapézio retângulo, certo? Mas então como é que nós vamos calcular a área desse trapézio? Como que eu chego na fórmula para determinar
a área desse trapézio. Lembra que a gente temos 3 elementos que eu falei que nós iríamos utilizar, que são a base menor, base maior e altura. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para calcular essa área. Bom, nós temos alguns elementos aqui que são importantes, como eu falei, a altura. Vamos chamar a nossa altura aqui de H. Vou colocar em preto, que aparece bem. Nós temos aqui a nossa base maior, que é essa parte de baixo aqui, que nós vamos chamar de Bzão. E essa base menor, que está aqui na parte superior, vamos chamar ela de Bzinho. Tá até fofo, né? Uma benzinho. Então, basicamente, são esses elementos aqui que nós temos dentro do trapézio que a gente vai utilizar eles para calcular, para demonstrar a fórmula. Vamos lá. Aí nós vamos usar aqui um pouquinho de fazer uma análise da figura. Veja o seguinte, ó. Se eu traçar essa parte amarela, que está aqui, nós vamos ter o quê? Eu vou ter um paralelogramo, né? Eu tenho esse lado paralelo aqui também. Então, esse pedaço aqui dentro, ó, esse pedaço aqui, vamos riscar ele, também será B, né? E aí eu vou perguntar assim, tá, professor, e quanto vai valer esse outro pedaço aqui? Aí você vai olhar, bom, se isso daqui vale B, tudo isso, se isso aqui vale Bzinho, né, e tudo isso aqui vale Bzão, que é a base maior, então esse pedacinho aqui, ele vai valer o quê? O todo B menos o Bzinho. Certo? Bzão menos Bzinho. Então veja o seguinte aqui, ó. Agora, meus senhores, nós temos duas figuras que a gente já sabe calcular a área, que é um paralelogramo e um triângulo. Então, a área de um triângulo eu sei calcular, a área do paralelogramo eu também sei calcular, né? Esse triângulo, veja só, a altura dele vai estar aqui, ó. Essa aqui é a altura, vou chamar, mesma altura H que está aqui, tá? Então, é a mesma altura. Aí você vai pensar assim, bom, então a área do trapézio, de todo ele, é a área desse paralelogramo mais a área desse triângulo. É fato, né? Então, quem é a área desse paralelogramo? A área do paralelogramo a gente já viu. Vamos chamar de A1 aqui, ó. Esse aqui vamos chamar de área 2. Então, eu sei que a área do trapézio, a área do trapézio é igual a A1 mais A2. Então, a área do trapézio vai ser a área do paralelogramo, que é essa área 1. Aí, qual é a área do paralelogramo? Base. Nesse caso, nossa base aqui é Bzinho, vezes a altura, que é H. Mais o quê? A área desse triângulo. Como é que calcula a área de um triângulo? Base, minha base está aqui, ó. Toda essa criança aqui. Bzão menos Bzinho vezes a altura, né? Base vezes a altura dividido por 2. Aí virou esse negócio todo aqui. Bom, esse negócio todo aqui é a fórmula que daqui a gente vai conseguir chegar na fórmula da área do trapézio. Agora a gente pode fazer algumas manipulações, né? Vamos manipular, vamos mexer as coisas aqui. Então eu posso escrever assim, ó. A área do trapézio é igual base vezes altura, mais, eu posso fazer a distributiva, ou seja, pegar esse H e multiplicar por B, e multiplicar esse H também por menos B. Então, nós vamos ter aqui Bzão vezes H, menos Bzinho vezes H, sobre 2. Posso escrever todo mundo aqui sobre o mesmo denominador. É mais fácil a gente fazer. Então, todo mundo sobre o denominador 2. Lembra, ó, quando eu tenho uma fração, aqui só botar outra cor, aqui embaixo meu denominador é 1. Então, quando eu tenho uma fração de denominador 1 e uma outra de denominador qualquer, eu simplesmente, quando vou fazer o MMC, quando vou escrever na forma de fração, eu vou pegar e multiplicar o meu numerador pelo número que está aqui embaixo. Então, isso aqui é 2
Bzinho H, né? Mas, como aqui o denominador é 2 e para cá não alterou, então vai ficar a mesma coisa que está aqui em cima. Bzão vezes H menos Bzinho vezes H. É agora que a mágica acontece. Então, a área do trapézio vai ser o quê? Vou colocar esse Bzão vezes H, que é a nossa base maior. Eu tenho 2BH menos BH, tenho 2 Belo Horizonte, tiro uma Belo Horizonte, sobra uma Belo Horizonte, né? Então, BH sobre 2. Aqui, veja que H é fator comum, né? Porque eu tenho H tanto aqui como aqui. Como ele é fator comum, o que a gente vai fazer? A gente já espera, a gente já ligado nos Paranauê, nós vamos colocar esse H em evidência. Então, vai ficar a área do trapézio é igual a B mais Bzinho vezes H sobre 2. Então, essa daqui é a área do trapézio. Então, veja que ela vai depender da base maior, da base menor e da altura. Tá? Então, base maior, base menor e a altura é disso que vai depender a área do meu trapézio. Ok? Nós vamos falar agora da área do hexágono regular, tá? Então, o que a gente vai ter? Nós temos somente hexágono regular quando vai falar de figuras desse tipo. Muito difícil aparecer uma figura que não seja regular. Então, a gente vai ter hexágono, octógono, octágono, todas essas figuras maiores. Quando aparece num problema, elas são regulares. Porque se não for regular, aí dá um problema para calcular essas áreas aí. Dá muito trabalho. Então, o que vai acontecer é aparecer regulares, tá? Geralmente, que a gente vai ver o hexágono aonde? Quando a gente for trabalhar com prismas. Quando for lá calcular volume, vai aparecer um prisma de base hexagonal. Calcule o volume de um prisma de base hexagonal. Um exemplo de base, de prisma de base hexagonal eram os lápis verde que tinha. Tem ainda, ele tem seis laterais, assim, ele é um prisma. Eu acho que seria a ideia de um prisma, tá? Bom, mas como é que a gente vai calcular a área desse hexágono regular? Primeiro a gente vai ver alguns elementos que esse hexágono regular possui. Então nós temos o lado desse hexágono regular, está aqui. Nós temos o apótema. O que é o apótema, professor? O apótema é esse segmento tracejado aqui, ó, que sai do centro do meu hexágono e é perpendicular ao lado dele, né? A um dos lados. Então, eu tenho um apótema aqui, eu tenho outro apótema aqui. Então, para cada um desses triângulos aqui, nós temos um apótema. Eu vou ter o raio da circunferência, que seria essa parte do centro da circunferência aqui, do centro do meu prisma, do meu hexágono, até o vértice do hexágono. Tá? Por que ele está inscrito numa circunferência? Porque nós vamos ter a seguinte relação. O raio e o lado dentro o raio da circunferência e o lado de um hexágono regular inscrito, né, porque ele está dentro da circunferência, eles são iguais. Isso aqui ajuda quando nós vamos resolver alguns problemas. Então, pode aparecer esse hexágono dentro de uma circunferência. Então, eu tenho raio e lado igual, tá? Outra coisa aqui. Às vezes ele pode dar somente o apótema. Então a gente vai ver, se ele deu o apótema, como é que eu vou calcular a área de um hexágono regular ou de uma figura regular? A gente vai ver na próxima aula isso daí. Então, o apótema, como é que eu posso calcular o apótema? Veja que como o raio e o lado são iguais, nós temos um triângulo equilátero nessa região aqui. Ó. Todos esses triângulos são equiláteros, certo? Cada um deles é equilátero. Se eu quiser calcular esse apótema, nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. A gente estudou isso lá na aula passada. Veja como é fácil a área do hexágono regular. Se eu lembro a área do hexágono regular, eu vou conseguir calcular a área, do triângulo regular, eu consigo calcular a área do meu hexágono regular. Como assim, professor? Se isso aqui é um triângulo equilátero,
eu tenho quantos triângulos equiláteros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é simplesmente eu pegar a fórmula da área do meu triângulo regular e multiplicar por 6, eu tenho a área do hexágono regular. Lembra que eu falei lá na primeira aula, boa parte das áreas que nós vamos estudar, elas estão em função de triângulos, tá? A gente vai conseguir dividir em triângulos, principalmente dessas figuras que são regulares, tá? O hexágono, o heptágono são regulares. A gente pode utilizar a ideia de triângulos, um pentágono também regular, a ideia de triângulos para calcular essas áreas. Então, é importante ter essa noção e a gente consegue resolver um monte de problemas sabendo aplicar a área do triângulo. Então, o que vai acontecer aqui? Bom, lá da aula passada, nós estudamos que a área de um triângulo equilátero, né? A área do triângulo equilátero, vou botar aqui, era L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa daqui é a área do triângulo equilátero. Só que o que acontece? A área do meu hexágono, vou chamar H aqui, vai ser o quê? É 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Veja que nós vamos ter em função do lado, tá? Então, nós temos a fórmula em função do lado. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fazendo a multiplicação aqui, nós podemos simplificar, né? Posso dividir por 2 aqui, que fica 3, dividir por 2 aqui, que fica 2. Então, nós temos que a área do meu hexágono é igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, essa daqui é a área do meu hexágono regular, tá? 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essas fórmulas que eu apresentei até aqui são as principais que podem aparecer em problemas, certo? A gente vai ver também a da circunferência, mais para frente, na próxima aula, vamos estudar parte da circunferência. Então, essas aqui são as que mais aparecem, principalmente quando a gente for trabalhar com sólidos geométricos. Então, você vai calcular volume de pirâmide, você tem que saber, eu tenho uma pirâmide de base quadrada, volume de um paralelepípedo, você vai ter uma base retangular, volume de um cubo, você tem uma base quadrada. Então, basicamente, boa parte, quando for trabalhar volume, tem que vir aqui dessa região de área. Área lateral. A área lateral nada mais é do que eu saber calcular a área, porque eu posso ter faces, né, que seriam essa parte lateral, como sendo retângulos, quadrados ou triângulos. Basicamente, são essas faces que nós vamos ter. E aí, você sabendo calcular a área de uma dessas figuras, você vai saber calcular a área lateral desses sólidos. Então, continuando aqui. Vamos relembrar o que a gente viu na aula de hoje. Então, rapidamente aqui, vamos rememorar nossos fatos desta aula. Então, o que a gente estudou hoje? Estudamos a área do losango, né? Vimos a área do losango. Bom, a área do losango, vimos que o losango tem o quê? Tem todos os lados iguais, então o losango 4 lados iguais. Ele é equilátero, mas não é equiângulo, porque se for equilátero e equiângulo, quando eu falar de um quadrilátero, nós temos um quadrado, né? Então, 4 lados iguais. E a gente viu que a fórmula para calcular a área do losango, vou chamar de L aqui, é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Também estudamos a área do trapézio, né? Vou colocar aqui. Trapézio. Vimos que a área do trapézio, vamos chamar de T, é quem? É a base maior mais
base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. O trapézio, como é que eu sei que é um trapézio? Eu vou ter dois lados paralelos, né? Paralelos. E eu vou ter dois lados não paralelos. Então, tenho dois lados paralelos, que são a minha base maior e menor, respectivamente, e dois lados que não são paralelos, tá? E também estudamos o nosso querido hexágono regular, que vocês vão ver muito ele ainda. O hexágono regular, né? Regular, lembrando, ó, de novo, lados iguais, ângulos internos iguais e convexo. E vimos que o cálculo da área dele, então a gente aprendeu, viu um novo elemento, né? Vamos colocar aqui, que é o apótema. Então esse apótema é o que? É o segmento do centro até um dos lados, né? Do centro até um dos lados, tá? Então é um segmento que vai do centro dele até um dos lados. Ele é perpendicular aos lados, tá? E aqui ele é perpendicular. Vou fazer assim, ó, perpendicular, tá? Então o apótema é perpendicular ao lado. Vimos que quando eu tenho um hexágono inscrito, se esse hexágono está inscrito numa circunferência, o raio da circunferência e o lado dele são iguais. Importante saber isso, tá? Isso aí tem que saber. Se eu tenho um hexágono inscrito, ou seja, ele está dentro de uma circunferência, o lado do hexágono e o raio são iguais. E também vimos que a área dele, então ele vai ter 6 triângulos equiláteros. E aí nós vimos que a área dele vai resultar em 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então essa foi a nossa terceira parte aqui. Estamos estudando áreas. Aguardo vocês aí para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, só mandar mensagem aí que eu respondo. Valeu, pessoal. Abração.